Nossa, e 2 minutos de episódio e dá-lhe revelação e dá-lhe reviravolta e não sei mais o que. Haja fôlego pra aguentar o ritmo que essa temporada vem. Tô até com medo que vai vir lá pra frente. E na semana chegou na plataforma do Star Plus aqui no Brasil o segundo episódio da 7ª temporada de Outlander. E dando continuidade aos nossos vídeos sobre essa família dos Frasier tão querida aqui nesse canal. Então fica comigo nesse vídeo pra comentarmos de tudo que rolou. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde eu lanço de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos e conhecidos que também gostam de Outlander, séries de fantasia, de época. Aqui no canal tem muito conteúdo, dá uma conferida aí. E último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta e riscos, certo? Meu povo, que foi isso? Começou assim com tudo. A sequência de cenas iniciais antes da abertura trouxe, nossa, todo o desfecho da família Christie, que por sinal, vamos falar que família cercada por tragédia, um ar sombrio, né, de acontecimentos terríveis, porque tivemos aí a morte da Malva, depois do Tom, e agora a gente viu a revelação do Alan, que era algo que a gente estava esperando, como confirmado, como suspeitávamos, foi ele sim quem matou a Malva, sua irmã. E não foi só isso. Além de ser o responsável por sua morte, a gente descobre que o Alan também abusava da sua irmã. Então, à medida que ele vai contando para Claire, a gente vai escutando a versão dele e a série vai mostrando uma sequência de cenas do passado dele com a Malva. E a gente percebe que não era algo que a Malva gostava, consentia. Era notável que ela era estuprada pelo irmão. E não só isso, a problemática da família é muito maior. Após o Tom ser levado para a prisão, a mãe também foi morta na frente dos filhos e depois eles foram criados por uma tia que acabou deixando eles meio de lado. Foi desleixada essa criação e acabou que o Alan assumiu parte da responsabilidade, mas com isso ele também começou a tirar benefícios em cima da irmã mais jovem. E à medida que a conversa vai seguindo, a gente vai percebendo os rumos que ela vai tomando, vai ficando uma coisa estranha. A gente se sente que nem a Claire ali no cemitério. E o Alan revela que ele sabia de tudo, que quando ele descobriu que a Malva estava grávida dele, ele concordou em ela tá inventando essa história de que o Jamie era o pai, porque ele viu como um caminho mais fácil para ele conseguir que a culpa não recaísse sobre ele, de que o filho era seu, mas ao mesmo tempo, se fosse do Jamie, ela não ia precisar se casar, porque ele tinha ciúmes da Malva, até ele descobriu sobre ela com o Ian e com outros caras. Então, quando ela se sentiu sufocada, vendo que não daria mais para suportar aquilo, levar toda aquela farsa adiante, até porque ela tinha respeito pela Claire, ela tinha admiração, algo que a gente presenciava na temporada anterior, então não era condizente ela chegar, inventar tudo aquilo e trair a Claire desse modo. E nesse episódio a gente percebe que não. Realmente, ela gostava da Claire e ela se sentiu culpada por estar fazendo aquilo. E até por isso ela foi procurar a Claire. Mas no meio do caminho ele tentou impedir e falou que era para os dois fugirem. Mas ela não aceitou e revelou que não o amava. Óbvio, né? Porque era uma relação totalmente abusiva. E esse foi o motivo que fez o Alan tomar a atitude que tomou e acabou de vez com a sua família. E por fim, a Claire o impede de tirar sua própria vida, mas o Ian atira e faz sua própria justiça. E assim, o que eu posso dizer? Gente, essa história da família Christie parece que quanto mais a gente remexe, mais tensa, mais coisa podre se descobre. E tudo acabou numa grande tragédia. E me deu bastante pena da Malva e também do Tom, que se sacrificou, claro, pela Claire, mas também por esse filho, o Alan, que não merecia. Ah, só um comentário, achei engraçado quando eles estavam enterrando o corpo, bem na calmaria, chega a senhora e vê eles ficam, e agora? Mas aí ela ajuda eles e ainda bota aquela pressão, vamos se apressar, gente, antes que alguém apareça? Porque eu tava assim, eu tava nervoso, meu Deus, será que eles não vão agilizar isso, esconder logo, já que querem enterrar as escondidas? Enfim, gente morrendo, eles enterrando, virou algo tão banal que a gente só pensa, mais um. Mas assim, aí fechou esse primeiro bloco todo, o enredo com a família Christie, todos os mistérios que foram levantados na temporada anterior. E aí inicia um novo ciclo nesse episódio e na série. Principalmente quando a gente vê o nascimento da filha da Brianna com o Roger. Então passaram alguns meses. E aí a Claire faz o parto e vem todo aquele momento da família convivendo,
na alegria, na paz ali com a criança, o Jamie e a Claire pegando a netinha pra si. Nem aí se o Roger e a Brianna também querem eles no colo, só os dois tomando e criando projeções pro futuro daquela nenê. Que pressão, né, pra essa criança. Tipo, o vô quer que ela ande a cavalo e faça isso, aquilo, lute e seja uma guerreira. Já a avó quer que ela seja uma médica e saiba lidar com cura e não sei mais o que, fazer cirurgia. Aí o pai também é da religião, então assim, muita exigência pra um nenê que acabou de nascer. Coitado. Quem manda nascer na família Fraser, são exigentes. Bom, mas apesar do momento de felicidade, bem bonitinho, claro que a situação não ia ficar por isso e logo vem um grande baque, que foi a questão do problema no coração do bebê. A Claire identificou ali, quando ela notou pelas unhas, o roxo, e aí podemos ver também uma grande impotência de todos. Por mais que eles sejam no futuro, a Claire tenha grande conhecimento em medicina, ela não tem os equipamentos necessários e nem é a especialidade dela, a parte cardíaca. Então entra a parte do apego, até na fé, religião, quando ela e o James estão conversando no quarto, e aí que surge também a motivação para Brianna e Roger estarem retornando para sua época, 200 anos na frente. E nessa busca, essa viagem para encontrarem pedras e irem até o Círculo de Pedras, acaba que na cidade a Brianna encontra o Lord John com nada mais, nada menos do que o seu irmãozinho mais novo, o Willie, que agora tá um homem feito. Para quem aí já estava acompanhando as notícias da 7ª temporada, sabe que o Willie promete, vem com tudo nessa temporada, e aqui tivemos uma pinceladinha do que esperar, e apesar de ser um momento bonito, ele e a Brianna se encontrando pela primeira vez, também foi definido que ele tá lutando ao lado do exército inglês, ou seja, lado oposto do seu pai, o Jamie. Também entra muita da discussão sobre o Willie ainda não saber que o Jamie é seu pai de sangue, e a Brianna argumenta com o Lord John que apesar de ela ter sido criada pelo Frank e resgata toda essa memória, e o James ser seu pai de sangue, ela nunca deixou de esquecer o Frank, quem a criou. Ela mantém essa memória afetiva muito forte e nada impede do Jamie entrar na vida do Willie, o que eu também acho. Mas o Lord John ainda tá receoso, assim como o Jamie também, apesar de ele falar que é melhor assim, que tá conformado, a gente sente que não, que ele gostaria de se aproximar desse outro filho. Até porque o Jamie é muito paternal. A gente nota, assim, como ele é com os netos, com quem ele tá tendo maior aproveitamento de estar convivendo, criando eles desde nenenzinho. Então acho que o Jamie merece isso, poder reaver essa relação com o filho assim como ele pôde com a Brianna. E aí também entra a questão do Lord John e o Jamie estarem considerando romper essa amizade deles, pelo menos por enquanto, porque eles vão estar brigando em lados opostos e essa amizade pode ser perigosa, pode trazer consequências. E aí o Lord John entregou também a pedra. Então foi bem interessante ver ao longo desse episódio todo o resgate de inúmeros momentos que tivemos na série sobre as relações e como elas cresceram, se fortaleceram ao longo do tempo. Então, quando o Lord John entrega essa pedra, não é só uma pedra qualquer que ele está entregando. Tem todo o significado sobre essa amizade deles, sobre aquela fala do Jamie de que algum dia ele ia precisar. E aí chegou o momento. Então, na vida tem muito disso. Coisas que você faz lá no passado, às vezes retorna aqui no futuro, no presente. E no momento que você não espera, você tem o auxílio de alguém que você jamais imaginou. Depois disso, também temos um outro diálogo importante aí, que foi do Jamie com a Brianna, de certo modo uma despedida antes da viagem, e aí ela comenta sobre a Disney e sobre o Mickey. Foi bem engraçado ela tentando explicar pro Jamie o que era o Mickey e como ela imaginava ele no futuro. Quem nunca imaginou o Jamie na época em que a Claire vivia? E ele pergunta se ela se arrependeu de voltar no tempo, e ela confessa que não, que ela jamais deixaria ele. Poucas coisas trariam algum motivo relevante para ela estar partindo,
mas pela filha ela acha que valia fazer todo esse esforço, partir e deixar os pais para trás. E até porque, e isso faz ligação com o episódio como um todo, porque ele foi um episódio que tratou muito sobre relação filhos e pais e os sacrifícios que eles fazem, porque a gente já viu isso, tanto o Jaime com a Claire se sacrificando para salvar a Brianna, inclusive os dois se separaram por 20 anos e agora a Brianna tá fazendo isso pela filha. São decisões bem difíceis, com consequências que trazem grandes perdas. E daí temos outro diálogo importante que foi o da Claire com o Jaime no quarto. Ele oferece a pedra para ela e óbvio que a Claire recusa, então ela joga a pedra pela janela e fala que vai ficar com ele. E depois de tudo que eles passaram, óbvio que essa seria a atitude dela. Quanto de esforço ela fez para estar ao lado do Jaime. Não é agora que ela vai deixá-lo, mesmo que seja um momento com grande peso. E outro ponto aí nessa conversa é a questão do Jaime comentar sobre os sonhos dele, que ele sonha com algumas coisas que ele acredita ser do futuro, da época da Claire, como a luz elétrica, e ela o questiona se ele tem sonhos assim. Ele diz que sim, que volta e meia ele sonha com coisas que nunca viu. E eu me perguntei, será que isso entra na teoria lá dos fãs sobre o Jaime ser um viajante do tempo pelos sonhos? E aí explicaria o fantasma? Não sei, fiquei na dúvida aí. Mas ao mesmo tempo ele disse que começou a sonhar de uns tempos pra cá. E o fantasma a gente não tem certeza que idade que o Jaime teria. Eu imaginava que seria ele mais jovem, então não sei. Ficou mistério. Mas assim, a personalidade do Jaime é engraçado que ele sempre pensa nos outros, ele está disposto a sacrificar sua felicidade de ter a Claire ao seu lado, a filha, em vista da preocupação que ele sente por elas. E a Claire, ao mesmo tempo, vem e nega, mostra assim a firmeza dela. Não, tamo junto. E depois que eles se despedem, naquele momento bem emocionante ali no Círculo de Pedras, achei um momento bem bonitinho. Aquele assim pra aquecer o coração. E toda aquela confissão do Jaime com o Roger, ele finalmente aceitando ele como um homem bom, que ele confiaria a vida de sua filha para estar protegendo, para estar ao lado. Aí vemos uma sequência das semanas que se passaram após a Brianna e o Roger chegarem à sua época. E não foi um momento muito fácil, a Claire sentiu um abalo emocional muito grande atingi-la. E as coisas na propriedade Fraser foram se encaminhando. Vimos aí o nascimento do filho da Lizzie com os gêmeos. Até que no último momento do episódio, eis que quando a Claire chega em casa à noite, encontra de uma maneira bem macabra o Indigo sentadinho num canto e a cobrando de por que não deu certo ele retornar para sua época, sendo que ele tinha pedra. Aí ela explica para ele, mas mostrando que ele não é alguém de um caráter muito bom. Ele tenta pegar mais pedras à força, vasculhando a casa e ameaçando a Claire e o Jaime e os empregados que se encontravam ali. E naquela atitude bem desnecessária, eles quebraram tudo e derrubaram o éter no chão. E na sequência, vemos ele acendendo um fósforo para iluminar e toda a explosão. Finalmente, o incêndio que a gente tanto comentava aconteceu. E a proporção que foi essa explosão, dificilmente alguém sobreviveria, não é mesmo? Mas como a série gosta de trabalhar com essas coisas, a gente já imagina que a Claire e Jaime deram um jeitinho de escapulir antes de tudo aquilo acontecer. Mas quando acaba, você só pensa, putz, que ódio desse cara. Pra que fazer isso? Pra que se meter lá, conduzir toda aquela ameaça daquela maneira? Óbvio que ia dar merda e deu uma bem grande. Todo o clima bom que os Fraser estavam tentando, porque eles falam que eles estavam contando as bênçãos, apesar dos momentos difíceis, eles ainda tinham momentos de alegria, e aí vem o cara e acaba com tudo. Então, ranço desse mendigo já muito grande. E agora vamos ver, acabando esse episódio assim, nesse climão, nesse super gancho. Agora só nos resta de esperar o próximo na semana que vem. E gente, o que eu posso dizer desse episódio como um todo? Que foi isso? Eu não tava esperando um episódio com tanta coisa. Ele se encaminhou em muitos quesitos. Ele pareceu um final de temporada. Acredito que a sexta temporada estava planejada para ser encerrada aqui, num momento como esse. Mas eles tiveram que interromper. Então provavelmente eles enxugaram o conteúdo e concentraram nesses dois primeiros episódios que, vamos falar sério, estão bem eletrizantes.
vamos colocar desse jeito. Tá muito boa. Essa temporada, assim, eu nem sei o que dizer. Eu tô até com medo do que vai vir lá no final, porque temos um longo caminho, são 16 episódios dessa 7ª temporada, e ela começou com tudo. 2 primeiros episódios prometendo demais. Tá um clima de tensão lá no alto. Se o primeiro eu tinha achado que tinha sido bom, esse aqui, nossa, subiu o nível. Até ia comentar que a Brianna e o Roger estavam pareciam largados, meio sem enredo no episódio anterior e alguns episódios da temporada passada. E aqui nesse não, a série sim girou a chave e falou, vamos dar um super drama pra eles. E a Claire com o Jamie também. Tudo foi resolvido das tretas da temporada anterior. E aí a vidinha sossegada agora só foi remexida novamente. Mas assim, foi um episódio excelente. Excelente, não tenho nada pra reclamar. Adorei, sério. Muitos momentos com carga emocional lá no alto que pegaram muito na relação desses personagens. Então assim, então de parabéns. Bom pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam? Gostaram ou não? Deixa aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like para dar aquela força. E nos vemos no próximo vídeo comentando o episódio 3, que eu tô mais do que ansioso para assistir. E eu vou ficando nessa, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!